Fala galera que curte jogos de tabuleiro, eu sou o Luciano aqui do Board Game Brasil. E gente, esse vídeo de hoje, ele tem uma historinha por trás aqui que eu vou contar, que é o seguinte. Eu tinha decidido fazer um vídeo falando sobre jogos exclusivos para 2 jogadores, que é o título que vocês estão vendo aqui no vídeo, né? Só que a verdade, gente, é que aqui eu fiz um clickbait ao contrário, sabe? Eu coloquei um título que representa uma coisa e eu vou ter que entregar muito mais do que isso. Porque o que aconteceu? Quando eu fui tentar fazer uma lista de top jogos exclusivos de 2, eu percebi que os jogos exclusivos de 2 não são tipo uns grandes favoritos na nossa realidade, por incrível que pareça. Apesar de eu jogar muito jogo de 2 com a minha esposa, os jogos que são exclusivos de 2 não são os que mais têm apelo e mais fortes aqui entre a gente. Então, ao invés de fazer uma lista, só uma lista de top jogos, que eu não ia conseguir montar uma lista muito legal, eu decidi fazer o seguinte. Eu vou entregar aqui para vocês um pequeno guia sobre jogos exclusivos de 2 jogadores, com várias sugestões aqui para vocês olharem e buscarem jogos que interessam a vocês e tentarem conhecer os jogos que podem interessar a vocês. E depois eu vou fazer um top 4 de melhores jogos exclusivos de 2 para mim, que foi o que eu consegui fazer, gente, eu juro. Apesar de eu citar vários jogos aqui no vídeo de hoje, só tiveram 4 que realmente eu achei que valia a pena eu colocar numa lista de top jogos pra mim, tá bom? Mas então vamos lá, gente. O porquê disso que eu tô falando, né? Jogos de 2, eles têm algumas particularidades muito específicas, assim. Eu acho que tem alguns estilos de jogos de exclusivamente de 2 que existem e que funcionam, sabe? Então eu vou falar um pouquinho de cada um dos que eu enxergo pra vocês e dar uns exemplos de jogos e falar um pouquinho sobre esses exemplos de jogos pra vocês entenderem a minha linha de raciocínio em cima desse assunto, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, pra mim, o mais claro e evidente estilo de jogo de 2 são jogos de confronto. São jogos onde você tem ali, o inglês eles usam head to head para dizer essa expressão, né? Que são jogos onde você e seu adversário estão ali competindo por algumas coisas. E aí são jogos que vão funcionar melhor e quase sempre somente de 2, exatamente por esse critério. Você vai ter uma linha ali, de um lado está você, de outro lado está o seu adversário, e vocês estão disputando as coisas ali que estão, né, sendo em disputa. Quais são os jogos que são desse estilo, head to head, assim, que eu conheço? Vamos lá, então. O primeiro, mais famoso, gente, é o Shoten Totem. O Shoten Totem, que já foi chamado de Battle Line, mas hoje chama Shoten Totem, que ele é um jogo que é exatamente isso que eu falei. Você e seu adversário estão disputando ali as 9 runas do poder, alguma coisa desse tipo, que estão ali no centro da mesa, e você disputa isso fazendo meio que mãos de pôquer e colocando em cada uma desses locais. Então você vai descendo cartas, aí que vai fazer combinações. Eu acho que você pode ter até 3 cartas em cada uma das runas. Eu joguei pouco o Shoten Totem, tá, gente? Então não tenho certeza absoluta, mas eu acho que é isso. Você vai posicionando cartas, e aí, as combinações de cartas que você forma, tipo um trio, né, um par, eles vão tendo uma força específica, e aí você vai confrontar a combinação de cartas que seu adversário colocou daquele lado para determinar quem ganhou aquela pedra. E aí ganha o jogo quem tiver a maioria de pedras ali dominadas. Então é nesse sentido que eu falei, é um sentido de confronto direto. E o Shoten Totem eu acho que é o jogo mais famoso desse estilo, porque ele realmente é basicamente é um jogo purinho assim de confronto entre cada um dos pontos ali que está sendo disputado. Mas existem outros desse estilo. Vamos lá que eu vou falar aqui para vocês. Um outro que é bem parecido nesse estilo também, gente, é o Caper. E a versão mais atual dele, Caper Europe, que para mim é a versão que ficou melhor. Ele tem um estilo parecido do Shoten Totem, um pouquinho mais elaborado. Por quê? No Caper Europe, você está tentando... Você e seu adversário estão montando grupos ali de ladrões, que vão tentar roubar monumentos da cidade onde vocês estão, sabe? Então, para isso, você vai baixando cartas ali de pessoas e depois cartas de equipamentos que você vai meio que equipando ali as pessoas com os equipamentos que você coloca. Só que existem 3 locais na cidade que podem ser roubados. E aí você tem que escolher aonde você vai colocar as pessoas e os equipamentos que você, né, vai pegando ali com as suas cartas. E aí, semelhante ao Shoten Totem, você e seu adversário vão disputando ali quem tem a melhor equipe com os melhores equipamentos em cada um desses locais. E aí quem vai conseguir roubar ou roubar mais coisas desse local é quem tiver mais bem ali preparado e estruturado. A versão Caper Hero, que é a mais recente,
ela é um pouco melhor porque eu tinha a versão original do Caper. E quando você jogava, você tinha muita coisa que você tinha que ficar ali calculando o ponto o tempo todo e comparando para ver quem estava ganhando o que e aonde, fazia que o jogo ficasse um pouquinho difícil de você gerenciar. Hoje, no Caper Hero, tudo é feito ali com alguns tokens que vão marcando quem está vencendo, quem não está, em cada uma das regiões dos critérios, e aí fica mais fácil acompanhar como é que está fluindo bem o jogo. Mas mais um jogo desse aí, head to head, onde cada jogador está se confrontando de frente um para o outro. Mais um jogo nesse estilo é o Hanami Code. Como é que é o Hanami Code? O Hanami Code, gente, é um jogo onde você vai ter 7 geishas, tá? Ele é um jogo tipo o Shoten Totem, tem as 9 pedras do poder, aí você vai ter 7 geishas, e as 7 geishas estão ali, são cartas que estão representadas no centro da mesa. Cada jogador vai tentar conquistar o maior número de interesse das geishas, então ele vai tentar trazer a geisha para o lado dele. Se algum jogador conseguir fazer isso com 4 geishas, ou com uma soma total de 11 pontos, né? Cada geisha tem seu número de pontos específico, o jogador consegue, né, ganhar o jogo. Só que para fazer isso, para poder atrair a geisha, ele tem que ter mais cartas daquela geisha do lado dele. Então é o mesmo estilo também. Vai colocando cartas, né, e aí quem tiver mais de cada um dos lados vai puxar a geisha pro lado dele. Só que esse é um jogo do estilo I Split You Choose, em inglês, que é tipo assim, eu corto e você escolhe. É como se você pegasse uma quantidade de cartas e aí você tem do tipo assim, ó, você tem 6 cartas, você tem que fazer 3 pares. Né? E aí você tem que mostrar desses 3 pares, você tem que deixar os 3 pares disponível, e aí o seu adversário escolhe um dos 3 pares para ele e os outros 2 são seu. Você entende? É mais ou menos essa a ideia do jogo. E no Hanami Code você tem 4 coisas que você pode fazer com as cartas a cada rodada, mas sempre num esquema onde você tem que fazer o que você quer, mas sacrificar alguma carta para o seu adversário. Então ele é um jogo muito mental, onde você tem que ficar pensando assim, aonde você acha que seu adversário vai querer ocupar ali nos espaços das geishas, para você poder tentar, assim, dar a carta que ele precisa como isca para pegar a melhor carta para você, sabe? Ele é um jogo que tem um aspecto bem assim, você fica raciocinando o que você pode fazer. Um jogo difícil de você conseguir ali traçar uma estratégia que dê certo, mas que tem esse apelo de você ficar tentando pensar em como você vai conseguir fazer seu adversário pegar o que você quer e deixar as cartas que você precisa para você. Um jogo que é, para mim, um pouco parecido com o Hanami Code nesse sentido, é o District Noir. Então, District Noir é um jogo que chegou esse ano no Brasil, pela Paper Games, e ele tem um aspecto um pouco parecido, apesar dele não ter nada central, assim, que você está disputando, ele tem uma fileira de cartas centrais. Mas como é que funciona o District Noir? Você e seu adversário estão ali descartando cartas nessa fileira central. Então toda vez que você começa um número de 6 cartas na mão, cada rodada, e você sempre vai descartar uma carta, seu adversário descarta uma carta, só que o que acontece? Em algum momento da rodada, e uma vez somente por rodada, ao invés de descartar a carta, você pode comprar as 5 últimas cartas descartadas. E aquelas 5 últimas cartas descartadas vão para a sua frente. E aí, é um jogo onde você está disputando com o seu adversário maioridade nas coisas também. Então, quem tiver mais cartas de número 8, faz 8 pontos, entendeu? Ele segue essa disputa ali por maioridade nos espaços, só que ele tem essa pegada onde você está disputando ali na fileira, não é que você está disputando, mas você está tentando montar uma sequência de cartas na fileira que vai atrair as cartas que você precisa para fazer as pontuações nos grupos que você quer, para poder ter mais pontos que o seu adversário. Então você também tem que fazer, assim como no Hanami Code, plantar iscas. Você tem que tentar fazer o seu adversário comprar ali aquele grupo de cartas que você quer, para que você consiga comprar as cartas que você precisa depois. Um aspectozinho mental também, um joguinho gostoso de jogar nesse sentido, que é você fica ali tentando entender o que o seu adversário está pensando e tentando ser mais rápido do que ele nas coisas que você quer fazer. Então esses são alguns joguinhos desse estilo. Tem mais um aqui que chama Jekyll vs Hyde. Ele é um jogo de confronto, né, estilo head-to-head, porque é o seguinte, cada jogador está controlando um dos aspectos do título do jogo, o Jekyll ou Hyde, que vem de um livro, né, que tem o mesmo nome.
Um é tipo um alter ego do outro, sabe? É uma coisa meio psicológica. Eu acho que o Dr. Hyde, ele tem esse alter ego chamado Jekyll, que tenta controlar ele, e aí no jogo você meio que tá fazendo uma batalha para ver quem vence, sabe? O alter ego que quer controlar ele ou a pessoa. E aí você faz isso meio que com uma trilha onde um peão vai para frente ou para trás, sabe? E aí ganha quem conseguir levar o peão até o outro lado. E aí você vai tentar fazer isso como? Através de uma vaza. Ele é um jogo de vaza, onde você vai jogar na vaza ali com o seu adversário, e cada vez que você vai ganhando as vazas, você vai movendo o seu peãozinho para frente, ou se você perder, você vai movendo para trás, e aí você vai fazendo isso para tentar vencer ali o seu adversário. Ele tem essa questão que não é bem um confronto, é como se fosse um cabo de guerra, né, onde você vai ali para frente e para trás, mas é um confronto, e você faz isso através desse mecanismo de vaza também. Então ele é um jogo bem assim, direto, é isso que eu estou falando. Esse grupo que eu estou falando são jogos onde você está diretamente confrontando o seu adversário ali no jogo que você está fazendo. No mesmo esquema do Jekyll vs Hyde, mas com um pouquinho menos de sofisticação, tem o Fox in the Forest, que é um jogo também de vaza de 2. Ele é um vaza exclusivo de 2. Ele não tem uma trilha, não tem nada disso, ele é simplesmente um joguinho de cartas, mas ele tem cartas especiais, então ele não é um vaza puro de você joga um 7, eu jogo 8 e ganhei. Né? Algumas cartas elas têm alguns poderes que permitem que você manipule algumas coisas do jogo. Você pode manipular qual que é o naipe mais forte do jogo, você pode roubar uma carta aqui e ali do seu adversário. Então, ele tem um aspecto a mais, assim, ele tem uma camada a mais ali na vaza, que gera uma estratégia um pouquinho acima, que é a questão de quais cartas que você tem na mão e as cartas que têm poderes especiais para você manipular aqui aquela vaza. Então, se você é uma pessoa que já gosta de um jogo de vaza, né, tipo um truco, por exemplo, e você queria uma opção de 2 que fosse rápido de jogar, o Fox in the Forest ele é um jogo que foi feito nesse sentido. Né? Existem poucas vazas de 2 e o Fox in the Forest ele é um deles. E um outro que eu vou colocar aqui também é o Onitama. O Onitama, gente, ele já puxa um pouquinho mais aí para um xadrez. Ele é como se fosse um xadrezão. Ele também é, obviamente, um jogo de confronto direto. Você tem ali um tabuleiro, as pecinhas que vai ter o mestre e os peões, que são os aprendizes, e você vai movimentar essas peças para você poder ganhar do seu adversário, estilo xadrez mesmo. Só que tem um porém. As peças aqui elas não têm um estilo de movimento fixo igual no xadrez. Elas se movimentam de acordo com uma carta que você joga. Então existem cartas que mostram movimentos diferentes que podem ser feitos e você joga aquela carta e movimenta uma das suas peças. Só que tem uma particularidade. Toda vez que você joga uma carta, aquela carta fica disponível para o seu adversário poder comprar. Então, além de você jogar a carta que faz o movimento que você quer, você tem que pensar se você não está entregando um movimento forte para o seu adversário que ele vai usar depois contra você, sabe? Então ele tem um aspecto muito estratégico, ele lembra bastante um xadrez, mas um xadrez com uma camada adicional de estratégia que é o controle ali dos movimentos que você pode fazer com as suas peças. E por último aqui nesse grupo, eu vou falar um chamado Redlands, que acho que é o único que eu não joguei. De todos esses que eu falei aqui, é o único que eu não joguei ainda. Mas ele é um jogo que é um jogo de confronto direto de cartas, onde você e seu adversário estão lutando ali pelo domínio, pelo controle de reserva de água. Eu acho que é isso, se eu não me engano. E aí você vai fazendo aquele estilo de jogo onde você vai baixando cartas em fileiras, e essas fileiras vão se confrontando, sabe? E aí, à medida que essas fileiras vão se confrontando, você vai conseguindo os objetivos que você quer. Então, gente, esse foi o primeiro grupo aí de jogos, meio que jogos mais de confronto direto que eu estava mencionando, sabe? Um estilo onde você tem ali um embate mais direto, uma interação mais direta entre os jogadores, o que é mais fácil e mais comum de você ter num jogo de 2, né? Porque, como você tem 2 pessoas, abre-se a porta para várias mecânicas aí de confronto, que são esses estilos de jogos aqui que eu estava falando. Para além desses jogos de confronto, um tipo de jogo muito comum de 2 são versões de jogos famosos para 2 pessoas, gente. E esse é um mercado muito rico, porque existem muitos e muitos jogos nesse esquema. Eu nem vou falar muitos deles não, tá, gente? Eu vou falar alguns pouquinhos, só para vocês conhecerem, terem uma noção. Mas, assim, existem muitas opções. Então, se vocês gostam de jogos assim e gostam de jogos de 2, tem muitos jogos que você pode pegar coisas famosas e ver qual é a versão de 2 para ele, porque provavelmente existe se o jogo for muito famoso. Então, vamos lá, ó.
Jogos com versões para 2. O Caverna, que é um jogão super grandioso e enorme, ele tem uma versão para 2, chama Cave vs Cave, que ele faz o seguinte: ele pega somente a parte da construção das cavernas ali do jogo do Caverna e faz essa construção entre os dois jogadores. Você tem um mecanismo ali de seleção de ação que você pode fazer, você vai selecionar a ação e aí você vai preparar as suas cavernas, vai construir os níveis diferentes de caverna que você tem e aí vai acumulando os recursos que você consegue ali naqueles espaços. Então ele tira toda aquela parte de construção de fazendinha, de criação de bicho, de animais, de população e tal, e fica se resumindo só a parte ali da caverna. Ele é legalzinho, gente. Eu vendi recentemente porque a gente não jogava, mas ele é legalzinho, assim. Obviamente ele não substitui o Cavernão, mas se você quiser jogar um jogo de 2 direto com uma pessoa, ele faz esse papel. E nessa mesma linha, tem, por exemplo, a versão de 2 de Le Havre, que chama Inland Port, que ele também é um pouco parecido nisso. Nessa versão do jogo, os jogadores vão controlar ali a parte do porto, de mercadorias e tal. Esse é um que eu não joguei, então eu não vou falar muito não, para não falar muita besteira, mas ele tem um aspecto muito semelhante ao Caverna Cave vs Cave. O Agrícola, eu acho que ele não tem uma versão exclusiva de 2. Ou tem? Tem sim. Eu tenho ela, inclusive, é que eu fiquei na dúvida se ele era exclusivo de 2 ou não, mas ele chama All Creatures Big and Small, onde você está ali criando uma fazendinha. Só que ele tem muito menos coisas e recursos para fazer. Então você tem a parte de criação dos animais na fazendinha, e num jogo um pouco mais condensado, um pouco mais simples, porque o Caverna ele tem muito mais, o Agrícola tem muito mais opções além disso. Então você vê que todos esses jogos famosos do Uwe Rosenberg foram feitas versões de 2, exclusivas. Além disso, gente, tem outros jogos que tem essas versões. Por exemplo, o Splendor, né, que é um jogo super famoso, onde você está montando uma máquina ali de geração de pedras preciosas para você poder comprar pedras cada vez mais valiosas. E aí você vai juntando essas cartas de pedras mais valiosas, que vão valer pontos, até você conseguir atingir o limite de ponto e ganhar o jogo. Ele tem uma versão de 2, chama Splendor Duel, que foi feito pelo Bruno Catala. E ele tem um aspecto muito parecido com o Splendor original, mas com uns elementos um pouco mais de confronto ali que foram adicionados para poder gerar essa questão do jogo de 2 ali, então. Eu joguei o Splendor Duel somente no Board Game Arena, assim. Então eu não fiquei muito apegado a ele, né? Não conheço muito os detalhes, mas eu sei que ele incorpora uns mecanismos um pouco diferentes a mais assim no jogo, que deixa o jogo um pouquinho mais pegado. Então, para quem gosta de um jogo tipo o Splendor, que é de construção ali de maquininha de geração de recursos, mas que é um pouquinho mais de interação, o Splendor Duel, por exemplo, ele entra exatamente nessa categoria. Além disso, gente, agora vai ser lançado, foi anunciado bem recente que vai ser lançado logo, já no ano que vem, 2025, é o Azul Duel. Então o Azul também vai ter uma versão duelo de 2, onde você vai poder ali competir agora pela construção do seu mural de azulejos, só que numa versão um pouco mais enxuta para 2 jogadores. Ainda não vi detalhes de como é que funciona, só vi o anúncio, mas já fica aí a pedida para quem gosta de jogos de 2 e para quem gosta de Azul, vai existir essa opção também. Vamos lá, gente. Um outro estilo de jogo de 2 que existe, que é muito famoso, jogos cooperativos, né? E aí, quais jogos cooperativos a gente tem que são interessantes e exclusivos de 2? O mais famoso da atualidade é o SkyTeam, né? O SkyTeam é um jogo onde os 2 jogadores estão simulando ali piloto e copiloto, que estão gerenciando uma cabine de um avião. E aí, na gestão dessa cabine do avião, os 2 jogadores vão colocando dados, sem poder se comunicar durante essa rodada, vão colocando dados que vão manipulando os aspectos ali do avião, flap, trem de pouso, comunicação com a torre e tal, para poder configurar, ajustar e fazer o avião pousar na pista que está sendo jogada ali naquele dia. Então, um jogo que incorpora essa questão do cooperativo, incorpora a questão da comunicação reduzida ou prejudicada, num aspecto puramente de 2 também. E tem feito muito sucesso, muita gente tem falado muito bem, então para quem joga jogo cooperativo, esse daí talvez seja a primeira opção. Agora, outros jogos cooperativos que são exclusivos de 2, a gente tem, por exemplo, o Codename Duet. Então você já deve ter ouvido falar do Codename, né, gente? Aquele jogo onde você tem cartas no centro da mesa, que pode ser de palavras ou de imagens, tá? E aí você tem que dar dicas para o grupo adversário, para as pessoas do seu time,
para tentar identificar quais são as palavras secretas ali que você tem que fazer eles adivinharem. O Codename Duet, ele faz isso para 2 pessoas, então ele é um jogo cooperativo onde 2 pessoas estão fazendo essa dinâmica do Codenames, mas agora somente de 2. Então funciona também muito legal, mas ele é exclusivo de palavras, ele não tem imagens. Além do Codename Duet, eu citei um jogo lá na parte do jogo de confronto chamado Fox in the Forest, lembra, gente? Que é um jogo de vaza de 2. Existe uma versão cooperativa desse jogo, que é o Fox in the Forest Duet também, onde os 2 jogadores também estão jogando uma vaza, mas agora eles estão jogando juntos, eles têm algumas missões para cumprir de vaza que você tem que ganhar com um número X, ou que você tem que ganhar com um valor acima de tanto, e aí você está jogando com o seu adversário tentando cumprir com essas missões em conjunto. E aí, falando de jogo de vaza cooperativo com missões em conjunto, eu não tinha como deixar de falar desse jogo, que é uma das sensações que teve no último ano, que é o The Crew, a tripulação, que ele é exatamente isso que eu falei. Ele é um jogo de vaza de 2, só que ele é um jogo completamente de missões, assim. A ideia do jogo é ir completando as missões e jogando ele e fazendo o objetivo de cada uma para você poder ir passar para a próxima missão. Então, sei lá, você joga ali, tem 48, 50, 60 missões e você tem que tentar cumprir com todas essas diferentes missões para você conseguir terminar o jogo. Um jogo muito legal, de novo, para quem gosta de jogo cooperativo e para quem quer jogar jogo de 2, ele tem um aspecto também de comunicação limitada, né, igual o SkyTeam, então ele não é tão simples de você saber o que você tem que fazer e como você vai fazer as coisas que tem que ser feitas naquela missão, e esse dá um temperinho especial ali pro jogo. Além disso, gente, tem alguns jogos que eu coloquei assim, não tem um critério, uma categoria específica, são jogos que são mais jogos com carinha de jogos, assim, tá? Mas que são exclusivos de 2. Por exemplo, o Botanic. O Botanic ele é um jogo que talvez ele tenha um aspecto meio head-to-head, mas eu não acho um confronto tão direto assim, sabe? Porque no Botanic você está tentando pegar tiles que vão ter ali canos e flores e tal, num visual meio estranho, assim, meio modernoso, porém antigo e tal. E aí você vai tentando construir caminhos que vão desde fontes de água e tal, e percorrem espaços de canos diferentes até chegar nas flores. E aí você está tentando fazer esse arranjo de uma maneira onde você tem vários grupos de cores diferentes, com flores e tal, para você poder aumentar a sua pontuação. Só que você faz isso meio que fazendo uma disputinha de tiles com seu adversário ali no centro. Não é uma disputa direta, porque cada jogador tem o seu lado, mas tem uma interação no meio, que são os tiles que são colocados no meio, eles vão desprender ou permitir que você coloque mais tiles de um lado ou do outro. Então tem um pouco de interação, não é uma interação tão grande, mas é um jogo que tem também esse aspecto de estar os 2 jogadores, cada um fazendo uma coisa de um lado e o outro do outro. Nesse sentido também tem o Mandala. O Mandala ele já é um pouquinho mais perto ali do jogo de competição ali que eu estava falando, onde os jogadores estão construindo mandalas usando cartas de cores diferentes, e você tem 2 terrenos ali onde as coisas são construídas, e os jogadores eles vão posicionando cartas diferentes nesses espaços, e aí chegam uns pontos onde você vai desfazer as mandalas, e aí você vai ter uma competição entre os jogadores para ver quem tem maioria de cartas ali naqueles espaços, e os jogadores vão podendo comprar cartas diferentes e posicionando numa fileira que eles vão ter embaixo e num descarte. A ideia do jogo é o seguinte: você quer acumular cartas de cores diferentes e você meio que vai ao longo do jogo atribuindo qual é a valoração de cada cor que você está dando. E aí você vai tentar, obviamente, buscar fazer mais pontos de cartas que você definiu, atribuir uma coloração maior. Então é um jogo onde você tem que pensar não só nas cartas que você vai posicionar ali na fileira da atribuição, mas nas cartas que você vai descartar para poder gerar a pontuação no final. Porque você quer, obviamente, que essas cartas que você conseguiu pegar tenham uma pontuação maior. Não vale a pena você pegar muitas cartas das cartas que vão pontuar com valor mais baixo. Então ele tem um pouquinho de competição, mas ele tem um pouquinho ali também de construir ali a sua sequência que você precisa fazer. E o último desse grupinho aqui agora é o Patchwork. Esse é famosão, né, gente? Ficou aqui meio que um dos últimos que eu citei, mas ele é muito famoso, ele é um dos mais famosos jogos exclusivos de 2, que na verdade, gente, ele é uma mecânica que está lá no Banquete de Odin, sabe, no Feast for Odin, que foi separado, né, e foi feito como um jogo dedicado, onde você está construindo uma colcha de retalhos. Então você vai comprando
tiles de formas diferentes, que vão ter custos diferentes, tanto de botão quanto de tempo. O tempo significa o tanto de casas que você anda. E o jogo, obviamente, ele é uma trilha, e você tem um número limitado de casas que você pode andar, então cada peça que você anda consome um pouco desse tempo seu, e aí você vai posicionando essa coxa de retalhos, porque você quer tentar preencher o máximo possível dessa coxa antes que você fique sem tempo, antes que você chegue no final da trilha. Então ele é um jogo leve de jogar, tal, gostoso, mas assim, muito difícil de você masterizar uma pontuação boa. Eu, quando jogo Patchwork, minhas pontuações ficam sempre lá na casa do negativo, sabe? Eu tenho uma dificuldade grande de jogar Patchwork, mas é um jogo que é bastante famoso nesse mundo de 2. E antes de partir para o meu top 4 jogos, obviamente, jogos de 2 sempre vão ter também o que, gente? Jogos de guerra. Jogos de guerra são jogos que podem ser tradicionalmente de 2, até porque você tem confrontos de 2 lados, e o mais famoso desse estilo, para mim, com certeza é o Destemidos, que já tem diversas versões, diversas campanhas diferentes, desde campanhas históricas de Segunda Guerra Mundial e tal, até versões mais recentes da mecânica ali, do sistema do Destemidos, que estão sendo lançados para coisas mais fictícias, tipo guerras no futuro, guerras no espaço. Mas é um jogo muito bom de esquema de guerra e que é um jogo de 2 pessoas. Agora, gente, vamos para o meu top 4 melhores jogos exclusivos de 2. Foi o que eu consegui fazer, gente, porque realmente tinham 4 jogos que eu gosto bastante, eu não citei nenhum deles ainda, talvez vocês já até saibam quais são os jogos. Eu vou dar um segundinho aqui, ó, para ver se alguém consegue adivinhar quais são os jogos que vão estar nesse top 4, gente. Vai lá, escreve aqui nos comentários qual jogo eu não citei ainda que você acha que vai estar no top. Escreve aqui no comentário e aí depois que você assistiu aqui o vídeo, você pode ir lá e falar assim, acertei! E eu vou lá e curto também se você tiver acertado ou não. Mas vamos lá, em quarto lugar é um jogo chamado Lost Cities. Lost Cities é um jogo do Reiner Knizia, que é um jogo muito interessante, onde ele tem esse esquema também de você estar competindo ali por regiões. Você tem regiões de cores diferentes e você está meio que montando expedições. Cada cor que você tem ali é uma expedição que você monta. Só que o jogo ele tem uma pegadinha, ele tem um quê muito interessante, que é o seguinte. Toda vez que você inicia uma expedição, ela tem um custo. Então, de cara, quando você joga uma carta de uma cor e uma das colunas, né, para representar que você começou uma expedição, você automaticamente já está fazendo menos 20 pontos. Porque é o custo para você abrir aquela expedição. E a partir daí, é uma corrida contra o tempo para você poder botar mais cartas para poder preencher aquela expedição e não só pagar o custo dela, como fazer mais pontos para você conseguir fazer com que aquela expedição valha a pena. Só que o jogo você só pode colocar cartas sequenciais. Você não pode colocar um 10, depois voltar para um 7, depois pular para um 8, depois pular para um 5. Você tem que botar na sequência. E você nem sempre sabe se você tem todas aquelas cartas na sua mão ou se você vai conseguir posicionar todas as cartas que você precisa. Então é um jogo que tem muito um aspecto de você buscar sua sorte ali, de você arriscar, de você tentar montar uma sequência de cartas antes que acabe o deck e o jogo encerre. Um jogo tenso de jogar, mas muito legal, o Lost Cities. Em terceiro lugar é o Jaipur. O Jaipur ele já não é tão tenso assim não, ele já é um pouquinho mais leve, tá, gente? No Jaipur ele é um jogo basicão ali de set collection, de você buscar grupos de cartas diferentes. Só que como é que ele funciona? Você tem cartas de mercadorias e você tem cartas de camelos, né? E essas cartas vão ser dispostas ali no mercado central e você tem as suas cartas na sua mão e os seus camelos ficam em cima da sua mesa. À medida que você vai jogando o jogo, tem coisas diferentes que você pode fazer. Mas basicamente, os camelos eles servem como meio que moeda de troca para você poder pegar grupos de cartas diferentes ali que estão no mercado central. E aí você vai juntando grupos de mesmos tipos de mercadoria, né, de mesmo tipo de cor, e aí você vai vendendo essas cartas. Toda vez que você vende algum grupo de carta, você pega tokens que representam pontos daquelas cartas, e aí você tem alguns tipos de bonificação que você pode buscar. E o jogo ele vai todo nesse estilo. Você vai negociando com o mercado, pega, vende, compra, pega mais token, pega até que a rodada termina, e aí todo mundo pega todos os chips que você conseguiu adquirir vendendo mercadorias, conta os pontos e vê quem ganhou aquela rodada. Então ele é um jogo que tem um aspecto de você tentar evitar ficar, por exemplo, abrindo cartas novas no mercado para o seu adversário, porque é uma vantagem muito grande você ser o primeiro a ver cartas que estão sendo abertas, ao mesmo tempo onde você precisa conseguir fazer os grupos de cartas mais valiosas para você poder vender
também antes que seu adversário venda, porque senão ele pode pegar os chips que valem mais. Então ele tem esse aspecto de velocidade, ele tem um aspecto ali meio de corrida para você conseguir fazer as coisas, mas ele não é tão tenso assim não. Ele é um jogo que flui muito bem, flui muito tranquilo. Eu adoro apresentar Jaipur para as pessoas porque sempre funciona e as pessoas ficam muito felizes jogando ele, e eu gosto também bastante de jogar. Em segundo lugar, e aqui vai ser uma polêmica, porque eu acho que todo mundo está esperando que eu iria colocar esse em primeiro, mas ele é o segundo lugar para mim, gente, é o Seven Wonders Duel. O Seven Wonders Duel é a versão de 2 do famosíssimo Seven Wonders. E para mim é um dos únicos casos onde um jogo derivado de um grande jogo famoso conseguiu ser melhor do que o jogo original. O Seven Wonders Duel é um jogo de draft, né, assim como o Seven Wonders original. Só que no Seven Wonders Duel, as cartas são dispostas em um padrão no centro da mesa. Algumas cartas estão visíveis, outras não. E você vai sempre comprando as cartas de baixo para cima. E você vai comprando essas cartas e você vai construindo na sua civilização, ou você vai vendendo para poder pegar dinheiro, ou você vai usar para construir suas maravilhas e tal, assim como no Seven Wonders original. Só que à medida que você vai subindo ali na estrutura de cartas, você vai deixando mais cartas disponíveis. Então o jogo ele tem um quê de mistério, assim. Se eu comprar essa carta, eu vou abrir 2 novas cartas para o meu adversário. E o jogo ele tem um negócio que é o seguinte: ele tem a vitória por pontuação normal, que é a vitória civil, mas incorporaram no jogo 2 vitórias imediatas, que é a vitória militar e a vitória científica. Então, se seu adversário te derrotar militarmente numa trilha estilo cabo de guerra, igual o Jekyll vs Hyde que eu falei, você tem um peão que vai para frente e para trás, se chegar até o final você ganha, se vir até o final do seu lado você perde. E você tem a parte da vitória civil, onde você tem uns tokens verdes, se seu adversário ou você juntar um número específico, você ganha, sabe? Acho que são 6. Se você juntar 6 diferentes, você ganha. Então ele tem esse aspecto de vitória imediata. O que significa que você abrir cartas às cegas assim para o seu adversário é um risco enorme, porque ele pode pegar uma carta que deixa ele quase ou ganhando em alguma dessas vitórias imediatas sua. Então essa sacada foi uma sacada genial. E é tão genial que o Seven Wonders Duel tem uma versão nova que está chegando agora, que é a versão do Senhor dos Anéis, né? Batalhas pela Terra-média. E nessa versão, o jogo ainda tem esses 2 critérios de vitória imediata, mas na verdade os autores fizeram um terceiro critério de vitória imediata. Eles tiraram o critério de vitória por pontos, falaram que não fazia sentido num contexto de Senhor dos Anéis, e o jogo ele tem somente critérios de vitória imediata. Então o jogo ele fica mais tenso ainda. Quando você joga o Seven Wonders Duel normal, você sempre está um pouco tenso, porque você sempre está de olho se seu adversário está buscando uma das vitórias imediatas, porque se você der bobeira, ele vai lá e ganha. O que deixa o jogo muito legal. E, dito isto, qual será que é meu primeiro lugar, hein, gente? Todo mundo achou que era o Seven Wonders Duel, porque eu sei que vocês acharam, mas não foi. E sabe qual que é o meu primeiro lugar aqui, gente? É o Targ. O Targ é um jogão de 2. Um jogo muito legal de jogar. Um dos únicos jogos de alocação de trabalhador exclusivos de 2 que eu conheço. Mas é uma alocação de trabalhador muito maluca. Por quê? O jogo ele tem ali um grid de cartas no meio, que é 3x4, se eu não me engano, o grid do meio. E cartas que montam uma estrutura ao redor, onde esse grid ele é sempre montado. E como é que funciona a ideia do jogo? Você faz a alocação dos seus trabalhadores nessa borda, né, nessas cartas que estão na borda do grid que eu comentei. Você tem 3 trabalhadores para alocar. E aí, naquela rodada, as cartas que você tem disponível para você e que você pode fazer as ações são as cartas que estão nos cruzamentos entre os trabalhadores que você alocou. Então você vai colocar os seus trabalhadores e você fala, ó, esses cruzam aqui, aqui e aqui nessas cartas. Então, essas são as 3 cartas que eu tenho disponível. E aí você pode pegar essas cartas para construir um painel. Você pode fazer um painel de 3x4 na sua frente. Ou você pode pegar essas cartas para poder ganhar recursos e tal, coisas desse tipo. E, à medida que você vai construindo o painel, você vai buscando também fazer painéis ou diversos, com estilos diferentes, ou iguais, porque eles fazem pontuações, né, diferentes se eles forem cartas diferentes ou cartas iguais. E você também tem um fator a mais que gera uma variabilidade no jogo, que é o ladrão. Então,
tem um peãozinho que fica andando na borda ali do terreno, que além dele bloquear espaços onde você não pode alocar seu trabalhador onde ele está, toda vez que ele chega em quinas ali do jogo, um assalto acontece. E aí você tem que se preparar para aquilo, porque quando esse evento acontece, você precisa pagar. Se você não pagar em mercadorias, você vai ter que pagar em pontos, o que é muito doído, assim, ou em moedas, que são coisas difíceis de conseguir. Então você tem que sempre estar fazendo as coisas de olho em quando que é o próximo assalto, para você não ser pego de surpresa e acabar perdendo pontos ou perdendo recursos muito importantes, sabe? Então essa combinação de todos esses fatores faz com que o Targ seja um jogo muito legal de jogar. E ele tem lá no Board Game Arena, gente. Se você quiser testar, interessou, achou legal o que eu falei, testa lá pra você ver se o jogo não é legal. Eu tenho certeza que você vai gostar. Você vem aqui e conta pra mim se o jogo não é legal ou não, tá? Porque o Targ eu acho que ele é um jogo que nunca veio pro Brasil. Me corrija se eu estiver errado. Ele nunca veio pro Brasil. Então é um pouco triste eu falar isso, né? E colocar talvez como uma indicação de jogo pra vocês. Um jogo que eu acho que não é tão fácil assim de conseguir aqui no Brasil. Mas eu sei que pelo menos dá pra jogar ele online. E eu sei que tem bastante cópia de Targ rodando por aí. Então é legal testar, ver se gosta e tal, e aí tentar buscar uma cópia se achar uma coisa legal. Mas pra mim é o jogo exclusivo de 2 que eu mais gosto, o Targ. Falei bastante, você viu que eu dei umas tossidas, tive que tomar uma água, que a garganta tá meio ruim. Mas criei aqui, gente, é quase que um guia de jogos de 2 pra vocês. Espero que esse vídeo tenha sido útil. Espero que tenham pessoas aqui até o final assistindo e se interessando para ver quais são os joguinhos de 2 que você pode buscar testar para ver se você gosta, tá bom? Conta para mim nos comentários se vocês pegaram alguma dica legal. Conta para mim nos comentários se faltaram dicas legais, até porque pessoas que estão vendo esse vídeo podem ir lá nos comentários e ver outras indicações do pessoal aqui da comunidade, que tem muita gente legal que segue esse canal, assiste, comenta, tá? E eu sei que vocês vão conseguir colocar indicações tão boas e melhores do que as minhas aqui embaixo, tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo.